É meu convidado João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia, obrigado por mais uma vez estar Bom presente dia. neste mercado global. Começamos pela questão das agências de rating e uma vez que é a primeira vez que falamos depois destas eleições, já era esperada esta reação por parte das agências de rating, dizendo que é positivo este resultado político. Eu penso que sim. As agências de rating, como muitas outras contrapartes, estavam preocupadas com o potencial instabilidade do mercado em Portugal, a instabilidade política, etc. Nós hoje em dia temos de ter muito mais em atenção tudo o que está relacionado com a percepção, digamos assim, de cumprimento do que foi acordado em relação à Troika, com a Troika, perdão. E isto porquê? Porque há uma série de medidas que, obviamente, terão que ser passadas no Parlamento e que será necessário uma maioria parlamentar. Obviamente que isto cria, digamos assim, um cenário em que todas as situações, ou uma grande maioria delas, ficam prováveis de acontecer e desta forma para as agências é algo de positivo, basicamente por retirar instabilidade e algum risco, digamos assim, de discussão. Olhando, por exemplo, e acabou por se esperar, de certa forma, houve alguma expectativa para perceber aquele primeiro dia, ou seja, esta segunda-feira, o primeiro dia depois das eleições, olhando para os mercados, mas acabou por não haver nenhuma reação muito significativa. A Praça Portuguesa acompanhou a tendência de queda da Europa, os juros, o risco da dívida portuguesa também acabou por aliviar, mas muito ligeiramente. Já era uma situação esperada, um resultado esperado. Eu acho que é sinal do mercado, digamos assim, de uma parte das contrapartes do mercado estarem a antecipar este tipo de situação. Ou seja, uma situação em que sairia destas eleições um governo ou um potencial governo de maioria. Acho que estaríamos numa situação totalmente diferente se não tivesse sido este o resultado final das eleições, mas basicamente acho que estava um bocadinho talvez contrário às sondagens que se verificavam ainda dias antes. O mercado antecipou ou antecipava, digamos assim, que não iria haver grande surpresa e que, de facto, iria ser possível ter um governo de maioria. Olhando para este resultado e mesmo antes deste acordo com a Troika e destas primeiras medidas que sabemos que têm que ser postas em prática e com alguma celeridade, poderá ser um fator de alívio para as agências de rating ao nível das notações financeiras? Ou seja, é mais fácil, com este resultado, eventualmente não sofrer pelo menos um corte e, a médio prazo, até sofrer uma melhoria na notação do que se fosse outro resultado destas eleições? Sem dúvida nenhuma. Eu iria dizer que o termo nervosismo por parte das agências não é correto, digamos assim, há uma maior atenção e preocupação para qualquer tipo de situação. Hoje em dia estamos num escrutínio tal em que as situações e a análise das agências não passa só pela análise dos números, verificação dos dados económicos, etc., mas também pela percepção do que se retira das mensagens políticas. E basicamente a esse nível o que acontece é que elas tiram conforto. Tiram conforto esse facto. E basicamente, a longo prazo, ou a curto, médio prazo, não é expectável que haja um upgrade, digamos assim, mas retira de toda a forma um risco de um corte imediato. O que iria dificultar ainda mais a situação do país, naturalmente. Que, apesar de Jean-Claude Juncker ter dito ontem que espera que Portugal regresse aos mercados dentro do período que é previsto, que será mais ou menos em 2013, se não houver mudanças até então, mas acaba por ser pelo menos um sinal positivo, se é que podemos dizer, nesta altura. Sem dúvida nenhuma. Em relação às outras mensagens que se vêem no mercado e que Portugal e que outros países entrarão no mercado, etc., quando previsto, tudo isso irá depender das condições do mercado, não é? É óbvio que, mais uma vez, é importante, nesta altura, os fatores subjetivos e de mensagens são cada vez mais importantes e este tipo de mensagens são positivas. Aliás, se olharmos para o exemplo da semana passada da volatilidade criada pelos comentários feitos em relação à Grécia, de alguma insegurança em relação ao incumprimento, depois mensagens de que, de facto, iria haver um novo bailout, etc., que criou novamente um novo fogo positivo. Deu outro ânimo. Deu outro ânimo. Quer dizer, isto é um sinal exato que, a partir de agora, e como tem sido verificado nos últimos tempos, este tipo de mensagens, por parte de políticos e responsáveis de bancos centrais, é crucial.
e cria maior conforto tanto às agências de rating como... E tivemos um exemplo esta manhã, há alguns minutos atrás, o próprio Ministro das Finanças em Gestão, Teixeira dos Santos, a dizer que vai publicar ainda hoje as medidas que terão que ser aplicadas até ao final do ano e, simultaneamente, já está a tratar dos dossiês técnicos tão importantes para se dar esta fase de transição, ou seja, para que o novo governo tenha já acesso e de um modo um pouco genérico a todas as contas, a todas as transações que envolvem o Estado. Quer dizer, isto é um bom exemplo do que deverá ser feito. Vamos lá ver se este tipo de mensagens continua a passar e a ser realizado desta forma, porque acho que podemos evitar, digamos assim, ruído criado por situações que são evitáveis, tal como guerrilhas e comentários políticos, digamos assim, porque, mais uma vez, quer dizer, todos os olhos estão em cima dos responsáveis e, muitas vezes, uma mensagem ou uma palavra menos cuidada pode ter implicações imediatas no mercado. João, ainda assim temos cotadas, e no caso a Portugal Telecom, que continuam a sofrer este efeito já com algum tempo da própria situação económica, da dependência face ao mercado doméstico. Mais um corte, na sexta-feira foi a S&P, hoje foi a Moody's. É uma situação que se poderá manter nos próximos tempos, pelo menos a curto prazo, e olhando para aquilo que o João já disse, que poderá pelo menos aliviar e evitar possíveis cortes, mas pelo menos a curto prazo pode assistir-se a outras cotadas a sofrerem os efeitos também na própria economia ao nível dos cortes. Sim, de facto. Há aqui um efeito dominó. Podemos olhar para a performance de certas cotadas e compará-la com a pré-crise, digamos assim, ou mesmo há 12 meses atrás, e a performance não está assim tão afetada. Estamos a falar mais de perspectivas para o futuro, mas todos estes cortes têm um fator comum e essencial, que é basicamente os cortes ao rating da dívida soberana. E, por consequência, quer dizer, o rating de Portugal tem um efeito de teto, digamos assim, e, por consequência, empresas, neste caso cotadas, não há muitas empresas com rating em Portugal à parte dos bancos, de terem esse efeito. Quer dizer, mesmo que a situação financeira da empresa não seja preocupante ou não esteja de acordo, digamos assim, com o rating em si, mas há uma ligação direta com o rating da República, isso não há muito a fazer. Acompanhando a questão da banca, e se fosse possível obter também uma primeira reação a este inquérito do Goldman Sachs, que diz que o BCP será dos 30 bancos mais penalizados depois dos testes de stress, sendo que o BES estará bastante bem colocado, e diz ainda que das 91 instituições, 9 poderão, tudo indica, chumbar nos testes. Como é que poderá estar nesta altura, e sem entrarmos nas especificidades de cada banco português, mas de uma forma geral, a Banca Nacional está bem preparada para estes testes? A Banca Nacional tem-se vindo a preparar. Temos que ver exatamente quais são os problemas que existem com a Banca Nacional, que são comuns a problemas que existem em bancos noutros países. Mas, em concreto, Portugal tem vindo a sofrer um problema, os bancos portugueses têm vindo a sofrer um problema de falta de liquidez, ou seja, não têm acesso aos mercados. Já há mais de 12 meses que não conseguem aceder aos mercados, e isso obviamente tem implicações a nível de liquidez. Isso é um problema. A outra questão tem a ver com o capital. Tem a ver com o capital e com não só potencial quebra de resultados dada a performance da economia, mas essencialmente pela questão do mal parado e de implicações que possa vir a ter. Obviamente que, em relação a este survey da Goldman Sachs, eu ainda não o conheço em pormenor, mas é ainda um survey, digamos assim, não estou a par dos detalhes, mas em relação à banca em geral, espera-se que terá que fazer algum esforço, digamos assim, em relação à nomeadamente através das emissões com capital garantido, no caso da Banca Nacional. Será uma das alternativas nesta altura? Aí mais a nível da dívida, mas eu não acredito que seja uma questão ou uma solução sustentável. Ou melhor, não é de certeza uma solução sustentável. A solução sustentável passará por uma resolução do mercado, digamos assim, e uma solução mais abrangente, que permita aos bancos irem ao mercado de uma forma mais eficiente. Se olharmos ainda, por exemplo, para a emissão do BES, etc., e outras que poderão vir ao mercado com garantia do Estado, estamos a falar mais uma vez de dívida,
e se olharmos aos preços, digamos assim, esses preços não estão relacionados ou têm pouco a ver, digamos assim, com o balanço, com o lado dos ativos dos bancos. Quero com isto dizer que os bancos estão agora a passar por um problema que, mesmo indo ao mercado, quer com garantia, quer não, vão ter um custo de funding que é superior e não está relacionado basicamente com o que recebem a retorno, digamos assim, nos seus ativos. Podemos falar de crédito à habitação, etc. Basta ver-nos ainda o que é oferecido, digamos assim, no mercado, apesar de haver uma retração no crédito hipotecário, por exemplo, mas se olharmos para o que ainda vemos oferecido, digamos assim, a particulares, não há uma relação direta com aquilo que os bancos conseguem financiar. Por isso é uma questão que essa não será a solução. Poderá aliviar, poderá ser mais um fator. Qual é que poderá ser a solução da banca nesta altura? Ou pelo menos num futuro próximo? Num futuro próximo teria que ser continuar o acesso ao Banco Central Europeu a nível de liquidez. Não há soluções mágicas, nem se antevê nenhuma outra solução, porque outra solução seria os mercados abrirem e os mercados começarem a comprar dívida, quer titularizada, quer obrigações hipotecárias, quer outra qualquer, aos bancos portugueses. O que não é expectável, pelo menos não é nos expectável. próximos tempos.